Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E aí, tudo bem com vocês? Passaram bem na semana passada para essa? Tudo tranquilo? Pessoal, semana passada nós começamos a fazer uma correção da página 59, página 60. Hoje nós vamos lá para a página 62. Tá? Vamos corrigir os exercícios da página 62 e 63 até a página 64, para a gente encerrar esse módulo da apostila 3, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, né, no fórum, vou estar à disposição de vocês. Deixem comentário também no vídeo, né? Qualquer dúvida, reveja o vídeo, tira as dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Pausa o vídeo, revê novamente, né? E tamo junto, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira questão, leia o fragmento a seguir. Uma vila é o centro de um grande domínio. Do ponto de vista dos materiais, a construção permanece em geral bastante modesta. Mesmo quando se usa a pedra, não se pode falar de castelo. Enfim, a vila é um domínio como um prédio principal que pertence ao senhor. Em consequência, é o centro de poder, não apenas de poder econômico, mas também de poder em geral sobre todas as pessoas. Os camponeses e os artesãos que vivem nas terras ao redor. Desse modo, quando se passa a dizer em francês la ville, o italiano conservará o termo città. Marcar-se-á bem a passagem do poder do campo para a cidade. O termo vila, esse se aplicará à aldeia nascente a partir do século 9 e 10. Texto aí do Jacques Le Goff, né, Por Amor às Cidades, e aí ele vai trazer algumas alternativas, né? Aliás, na verdade, algumas afirmativas. E aí nós vamos analisar de acordo com o contexto que nós vimos nas nossas últimas aulas, né? Processo de saída do sistema feudal, né? O processo de entrada na era comercial, renascimento das cidades. Então esse é o aspecto desses exercícios que eles vão trazer, que a apostila vai cobrar nessa aula de hoje. Então, o primeiro fragmento, né, a primeira afirmativa diz o seguinte: o fragmento aborda o surgimento das cidades medievais, logo após as invasões dos povos denominados bárbaros pelos romanos. 2. O fragmento trata das vilas e de suas características, afirmando que, de um modo geral, vai se consolidar nos séculos finais do primeiro milênio da era cristã. 3. Um aspecto priorizado pelo fragmento é a organização política, que era centralizada, pois essas vilas são o que posteriormente foi chamado de países. E aí, pessoal, tempo para vocês aí, qual que vocês acham que está correta dessas afirmativas, ou quais estão, né? Pode ser também aí mais de uma que pode estar correta ou incorreta. E aí, o que vocês me dizem? Vamos lá, vamos analisar a primeira então. O fragmento aborda o surgimento das cidades medievais logo após as invasões dos povos denominados bárbaros pelos romanos? Não, né, pessoal? A gente sabe que com a invasão dos bárbaros as cidades vão ser esvaziadas, tá? Elas não vão surgir nesse período. É justamente a invasão dos bárbaros que vai fazer com que as cidades fossem praticamente abandonadas. A vida urbana ela vai dar lugar, né, à ruralização da sociedade. A população vai para o campo, vai se formar o feudo, né? E aí é a história que a gente já bem conhece. Então a afirmativa A não está correta. Vamos ver, aliás, a afirmativa primeira. Afirmativa 2. O fragmento trata das vilas e de suas características, afirmando que um modo geral vai se consolidar nos séculos finais do primeiro milênio da era cristã. Pessoal, alguns fatos aqui são importantes. O texto, ele fala das vilas e de suas características? Sim, questão de interpretação. Tá? Vai falar como que a vila vai ser organizada. E outra, no final ele dá uma dica interessante. Ele diz o seguinte: nos séculos finais do primeiro milênio da era cristã. E no texto ele vai dizer também, ó, ele se aplicará à aldeia nascente a partir do século 9 e 10. Ou seja, milênio, conjunto de 1000 anos, ou seja, 10 séculos. Certo? Então, por essa razão,
o texto está falando das vilas e também está contextualizado de acordo com a época. Então a alternativa 2 está correta, tá? A afirmativa 2 está correta. Afirmativa 3. Um aspecto priorizado pelo fragmento é a organização política, que era centralizada, pois essas vilas são o que posteriormente foi chamado de países. Não, pessoal, essas vilas vão dar origem depois, né, às cidades, as primeiras cidades, o ressurgimento das cidades, né, depois aí justamente em meio ao período feudal, né, já a decadência do período feudal, é que essas cidades vão ressurgindo, né, com essas características. Então, quem foi na alternativa D do dado, D de Deus, D de doido, acertou em cheio. Apenas a afirmativa 2 está correta. Certo, pessoas? Beleza, então. Vamos para a próxima? A próxima vai falar a respeito das cruzadas. Essa aqui é aquelas que vocês gostam, né? São questões abertas, que dá para escrever. Essa daí, né, é como se fosse na prova. Dá para a gente ser feliz tranquilo. Explique de que maneira as cruzadas se relacionaram com o desenvolvimento comercial verificado entre a Europa Ocidental e o Oriente. Então, ou seja, qual foi o papel das cruzadas, né? Principalmente no ressurgimento do comércio, no desenvolvimento do comércio. Lembrando que o comércio durante o período feudal, ele praticamente vai deixar de existir, pessoal. O comércio, alguns feudos, algumas localidades vão ser amonetárias, ou seja, não vai existir nem a figura do dinheiro, vai ser tudo troca comercial, né? O famoso escambo. Então, de que forma que as cruzadas vai fazer com que, de fato, esse comércio se desenvolvesse novamente na Europa nesse período? Lembrando que a Europa, a cruzada pega ali o período depois do século X, né? Pega ali século XI, século XII, né? São várias as cruzadas que acontecem. E aí as cruzadas vão estreitar, pessoal, a relação entre o Ocidente, entre a Europa e o Oriente, né? Então o intercâmbio comercial entre essas cidades do Oriente Próximo vai fazer com que novas rotas comerciais surgissem e que principalmente a Europa, que até então era agrária, né, tinha uma economia à base de troca praticamente, se transformasse numa economia comercial, né? E aí é dentro desse contexto que nós utilizamos a expressão renascimento comercial. Lembra que nós falamos a respeito das rotas comerciais que surgiram, né? A rota de Champagne, as rotas terrestres passando ali pelo mar Mediterrâneo, as rotas terrestres, as rotas marítimas passando pelo mar Mediterrâneo. Então, ou seja, nesse estreitamento de relação comercial, de troca, de compra e venda com o Oriente, é que vai se desenvolver o comércio e vai entrar no contexto que nós conhecemos aí como renascimento comercial. Certo, pessoas? Então aí é o momento oportuno agora. Pausa o vídeo. Se não respondeu de acordo, responda aí, né? Responda com carinho. Se não der aqui no espaço, responda no caderno, né? Mas deixe bem gravado aí esse contexto para que isso possa ser, né, bem lembrado aí nos momentos oportunos. A B, pessoal, cite uma consequência que pôde ser verificada na Europa Ocidental com o desenvolvimento das relações comerciais com o Oriente. Tá? E aí, pessoal, o que mudou? O que a gente pode observar que mudou no Ocidente? Tá? Então, a primeira coisa, a gente pode apontar o desenvolvimento das cidades. Então, as cidades, os famosos burgos, né, que vão dar origem ali às cidades comerciais, que vão se refundar às margens dos feudos, depois vão conseguir se emancipar por meio das cartas de franquia, que nós já vimos também, né, que elas vão comprar a sua liberdade e ter autonomia para poder comercializar. Então, o surgimento dessas cidades, o surgimento de uma nova classe social, lembrando que o burgo, essa cidade comercial que surge, vai dar origem justamente à classe burguesa, pessoal. Então, a burguesia é aquela classe ligada diretamente ao capitalismo mercantil, ao capitalismo comercial, certo? Além disso, vai reativar a circulação de moeda, a circulação monetária, né? Tanto é que vários
localidades vão tentar unificar o estado, unificar o país, para que houvesse apenas uma moeda circulando e não houvesse necessidade de ficar trocando de moeda, como era feito na época feudal, que cada feudo tinha uma moeda própria e sempre tinha que trocar a moeda, fazer o câmbio ali para poder comercializar em localidades distintas. Certo, pessoas? Então essa aí, tranquilo também, se não couber no espaço, acrescenta no caderno. Importante deixar tudo anotadinho aí, para a hora que precisar estudar, isso já está disponível de fácil acesso aí para vocês. Beleza? Tudo tranquilo? Podemos para a próxima? Vamos lá. Questão número 3, pessoal. Questão número 3, né? Ela é uma questão de múltipla escolha. E aí, novamente, o cuidado, né, com o enunciado e também com as próprias alternativas, que muitas vezes vai ter questões aqui que vão procurar nos distrair, vão procurar tirar a nossa atenção. Não é à toa que são chamados de distratores, né? Então aí para meio que confundir na hora de assinalar a questão correta. Então vamos lá. Novamente sobre as cruzadas, pessoal. As cruzadas são tradicionalmente definidas como expedições de caráter militar, organizadas pela Igreja para combater os inimigos do cristianismo e libertarem a Terra Santa, Jerusalém, das mãos desses infiéis. O movimento estendeu-se desde os fins do século XI até meados do século XIII. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta, certo? Então a gente vai assinalar que não está de acordo com o contexto das cruzadas. Então vamos lá. Alternativa A. O termo cruzadas passou a designar esse movimento em virtude de seus adeptos serem identificados pelo símbolo da cruz bordado em suas vestes? Correto, pessoal. Tanto é que o soldado que se ia lutar nas cruzadas era chamado de cruzado. Então usava uma veste branca, que muitas vezes ficava bem encardida, com uma cruz vermelha. Tá? Era o símbolo aí dos cruzados, certo? Então a alternativa A está de acordo. Então a gente está procurando aqui a que está incorreta. Não esqueçam lá do enunciado. As peregrinações em direção a Jerusalém, assim como as lutas travadas contra os muçulmanos na Península Ibérica e contra os hereges em toda a Europa Ocidental, foram justificadas e legitimadas pela Igreja? Sim, pessoal. A Igreja dizia que todo aquele que morria nas cruzadas, ou todo aquele que morresse nas cruzadas, morresse em nome da causa da Igreja, alcançaria a salvação, alcançaria o reino eterno, estaria ao lado de Deus, né, na glória eterna. Então era uma promessa que a Igreja fazia, porque todo aquele que morresse diante da defesa da fé católica, ele seria recompensado com a salvação. Então essa também está correta. C. O movimento cruzadista foi motivado pelo predomínio da Igreja sobre o comportamento do homem medieval? Sim, pessoal. A Igreja, ela dominava todas as etapas de vida das pessoas. É só a gente lembrar, por exemplo, dos sacramentos que a Igreja impunha àqueles seus fiéis. Então os sacramentos eles acompanhavam desde o nascimento com o batizado até o momento da morte com a extrema-unção ou unção dos enfermos, passando ali pelo sacramento do crisma, passando pelo sacramento do matrimônio, passando pelo sacramento da ordem para quem fosse se tornar padre, né? Tendo ali o sacramento da confissão. Então, ou seja, cada etapa da vida das pessoas tinha um sacramento a ser percorrido, um rito de passagem. Assim, a Igreja também moldava o comportamento das pessoas quanto ao que podia e ao que não podia, quanto à própria sexualidade. O termo virgem ele vai ser muito usado para a Igreja para denominar as mulheres que eram puras, para não deixar cair na promiscuidade a relação sexual. Então a Igreja ela interferia diretamente no comportamento e na mentalidade desse homem medieval. Então está correta também essa alternativa C. Dedo dado. Muitos nobres passaram a encarar as expedições à Terra Santa como uma real possibilidade de ampliar os seus domínios territoriais. Isso é fato, pessoal. As cruzadas elas não foram motivadas só por aspectos religiosos, só pela defesa da fé cristã, mas foram motivadas também por aspectos econômicos. Os cruzados tinham sim, né, o desejo de se enriquecer. Geralmente quem se aventurava, esses nobres que iam para as cruzadas,
eram o segundo ou terceiro filho das famílias mais ricas. Lembrando que na Europa vigorava o direito de primogenitura. O que quer dizer isso? Quer dizer que os nobres que herdavam a terra era somente o filho mais velho. Os filhos mais jovens tinham dois caminhos, né? Ou entrava para a igreja, para o sacerdócio, ia viver às custas da igreja, ou virava um cavaleiro e ia se aventurar nessas jornadas em busca de enriquecimento. Então, é assim, as cruzadas vão ser utilizadas também por esses nobres, por esses cruzados, como uma possibilidade de enriquecimento nos saques, né, tudo aquilo que era feito nos territórios conquistados. Certo, pessoas? E aí, então, só nos restou a alternativa E. A alternativa E diz o seguinte: as cruzadas medievais foram conjuntos de fatos isolados e em nada influenciaram a superação da crise que se instalava na sociedade feudal durante a Idade Média. Não foram isolados, tá? Então a gente já descaracteriza aí, foram várias cruzadas na sequência, tá? E elas vão influenciar sim no modo de vida que da Europa nesse período, como a gente viu nas questões anteriores, incentivando a questão comercial, estabelecendo novas rotas de intercâmbio, trocas culturais, né, a monetização novamente da economia na Europa. Então, ou seja, ela vai influenciar principalmente com o renascimento comercial e as trocas culturais que vão ser bastante intensificadas durante o período das cruzadas, nesse contato entre o Ocidente e o Oriente. Certo, pessoas? Então, quem assinalou a alternativa E aqui está totalmente correto, porque essa alternativa nada tem a ver com as cruzadas e, como está pedindo o enunciado, é a alternativa incorreta. Certo, pessoas? Tranquilo? Vamos lá para a quarta questão. Sobre o mundo feudal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal. Aqui está pedindo para assinalar a alternativa correta. A característica básica da sociedade feudal era a acessível mobilidade entre classes distintas. Ou seja, o servo poderia se tornar nobre ou poderia ter uma série de privilégios como os que tinham da igreja. Ou seja, havia essa mobilidade? A gente sabe que não, pessoal. A gente sabe que a sociedade feudal ela era praticamente estática. O servo nascia servo, morria servo. O nobre nascia nobre, morria nobre. Né? Aqueles que se dedicavam à vida religiosa, né, tinham também os seus privilégios. Então é uma sociedade que não tinha uma mobilidade social acessível. Tá? Então essa não é a que está correta. A B. A economia feudal fundou-se na economia natural, caracterizada pela troca de produtos sem objetivar lucro. Corretíssimo, pessoal. Quem foi nessa daqui acertou em cheio. Tá? Por quê? Porque a troca comercial que se dava dentro do feudo, a economia do feudo era chamada de economia de subsistência. Ou seja, produzia-se o necessário para a alimentação, para a existência, subsistência do indivíduo. Tá? Então não tinha excedente, não tinha sobra para poder vender e ter lucro. Então essa era a dinâmica da sociedade feudal, que só vai mudar já quando os feudalismos começam a dar sinais de colapso. Né? E aí esse excedente passa a ser comercializado. Mas isso num primeiro momento não acontece. Então a base da sociedade feudal é justamente a troca de produtos sem objetivar o lucro. Tá? Então essa alternativa está correta. Vamos ver por que as outras não estão também. C. Apesar da supremacia religiosa da Igreja Católica durante o período medieval, essa instituição nunca interferiu na cultura e na política do sistema feudal. Pessoal, aqui eu deixo uma dica para vocês. Tomem muito cuidado com palavras muito restritivas, como por exemplo a palavra aqui, nunca. Tá? Geralmente quando tem alguma palavra que restringe muito, que é muito enfática, desconfie dessa questão. Tá? Porque a igreja ela interferia sim na cultura, na política, no comportamento, em tudo que a sociedade se organizava nessa época, pautada em valores religiosos. Era o famoso teocentrismo, Deus no centro, tudo era explicado por meio de Deus, certo?
Então a alternativa C não está correta, justamente porque ela fala que a igreja não interferia. Dedo dado. O período medieval ficou conhecido como uma época de fartura de alimentos, em decorrência dos avanços técnicos relacionados à agricultura praticada nos feudos. Muito pelo contrário, pessoal, é um período que os alimentos vão ser muito escassos, principalmente em decorrência das técnicas muito rústicas de plantio, de colheita, né? A prática ainda da rotação trienal, que ajudava um pouco a desgastar menos o solo, mas mesmo assim ainda eram práticas muito rudimentares e fazia com que se tinha que utilizar cada vez mais uma porção grande de terra para se produzir, sendo que a produção não era satisfatória, como nós temos hoje, né? Nós temos uma agricultura aí extensiva que produz cada vez mais, né, em menos tempo e utilizando menos áreas. Certo, pessoas? Aí, politicamente, a sociedade medieval era organizada com diversos feudos, devendo obediência diretamente aos reis. Lembra? Parte dela está correta. A sociedade medieval era organizada com diversos feudos. Sim, vários feudos. Só que esses feudos não deviam obediência diretamente ao rei. O feudo era autossuficiente, ele era fechado em si mesmo. Então, as pessoas de dentro do feudo deviam obediência apenas ao senhor feudal. Tá? Esse senhor feudal, ele não tinha uma obediência direta ao rei. É por isso que nós sempre falamos que a sociedade feudal, ela fragmenta o poder, ela desmembra o poder do rei, porque ele vai ser dividido entre cada senhor feudal durante esse período. E o rei, ele vai ter autonomia e de fato autoridade só dentro do seu próprio feudo. Certo, pessoas? Espero que tenha ficado claro aqui. Nessa aqui é a alternativa correta, então B de bola. Beleza? Então, para não ficar muito extensa a aula, na nossa próxima videoaula, nós vamos corrigir os exercícios do 5 até o exercício 9, certo? Então, vejo vocês na nossa próxima videoaula. E aí, se der tempo, a partir do 9, a gente corrige até onde der tempo na nossa próxima videoaula, certo? Para não ficar muito extenso, vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no fórum. Podem me chamar quando necessário. Darei explicação com o maior prazer. Estarei lá à disposição de vocês. Certo, pessoas? Um abraço. Até a próxima.